Bem-vindos a mais um pós-créditos e agora é hora de falar de um dos filmes mais difíceis de comentar da Marvel Studios. Eu estou falando de Homem-Formiga e a Vespa. E agora você deve estar se perguntando, ele é doido, mas por que o Homem-Formiga e a Vespa é o Homem-Formiga dentre todos os filmes da Marvel, por que esse é um dos mais difíceis de comentar? E eu explico o porquê. Você já começou uma conversa sobre esse filme ou sobre o primeiro filme do Homem-Formiga e tentou sustentar ela por muito tempo? Foi o que eu pensei. Porque o Homem-Formiga, o primeiro, ele foi um filme muito legal. Eu realmente gosto muito dele. Eu acho um dos filmes mais subestimados até da Marvel. Porque muita gente não leva a sério. Ou às vezes muita gente ignorou completamente a existência do filme. O que é uma tristeza. Porque ele é um filme muito legal. Ele merece realmente ser redescoberto. Ele merece ser visto. E aí você chega no Homem-Formiga e a Vespa e isso se intensifica, cara. O Homem-Formiga e a Vespa é um filme ainda mais legal. Ainda mais divertido. Ele é ainda mais bem feito. Os personagens estão mais legais. Estão mais carismáticos. Tem um espaço maior para Evangeline Lilly, que é excelente no papel. Então é um filme que vale muito, muito a pena ser visto. Porém, é isso. Não tem muito o que desenvolver, não tem muito o que explicar, não tem muito para onde ir falando de Homem-Formiga e a Vespa. Mas, como esse é um canal sobre cinema, como a ideia dele é comentar sobre filmes, essa coisa toda, a gente vai tentar. Tá? A gente vai tentar ir além de um filme que não se propõe a ir além em nada. O Homem-Formiga e a Vespa se passa entre os eventos de Capitão América Guerra Civil e Homem-Formiga e a Vespa. Como foi mencionado do Guerra Infinita, o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro conseguiram acordos para ficar em prisão domiciliar pelos eventos de Guerra Civil. E é nesse cenário que a gente encontra o Scott Lang no começo de Homem-Formiga e a Vespa. Ele está em prisão domiciliar, a filha dele visita ele de tempos em tempos, e ele está aí faltando poucos dias para finalmente se ver completamente livre. É claro que aí surge toda uma situação que faz com que ele saia de casa antes desse período, né, e fique legalmente por aí, tendo que voltar ao papel de Homem-Formiga, agora acompanhado da Vespa, que é interpretada pela Evangeline Lilly. Uma coisa que eu acho muito legal nesse filme, que era algo que um sentimento que o primeiro filme já trazia e que esse filme traz também, traz mais ainda até porque ele vem logo depois do Guerra Infinita, que foi um evento cataclísmico na história da Marvel, né? Então traz esse sentimento ainda maior nesse filme, que é um sentimento de descompromisso, por assim dizer. E é irônico que esse sentimento exista porque por mais aleatórios que esses filmes do Homem-Formiga pareçam, eles são muito importantes pro MCU, se você parar pra ver. No primeiro Homem-Formiga, por causa de uma missão que ele faz, que o Falcão conhece ele, e ele acaba entrando pro time do Capitão América em Capitão América Guerra Civil, e no Homem-Formiga e a Vespa mais ainda, porque todas as descobertas que eles fazem aqui em relação ao reino quântico é o que possibilita basicamente toda a história do Vingadores Ultimato. Então são dois filmes muito importantes. Esse filme aqui em especial é o filme mais importante da fase 3 do universo cinematográfico da Marvel e foi um filme que praticamente ninguém assistiu, passou batido pela maioria das pessoas, até gente que é fã mesmo do MCU, meio que ignorou esse filme. E é por isso que é engraçado esse sentimento, essa atmosfera descompromissada que esses filmes têm. Porque eles não são filmes aleatórios, eles não são filmes inúteis dentro do MCU. Esse filme, principalmente, é essencial para o universo cinematográfico da Marvel, mas toda a atmosfera dele é de um filme que foi feito a esmo, sabe? Tipo, tamo com dinheiro sobrando aqui, vamos fazer um filme do Homem-Formiga. E no fim das contas, isso acaba sendo muito legal para quem está fazendo o filme, tanto pro diretor, roteirista, quanto pro elenco, e também para quem está assistindo, porque é um sentimento de leveza, sabe? Que a gente não precisa se preocupar muito com a grande ordem das coisas no universo cinematográfico da Marvel, a gente só tem que ver esse filme mesmo e se divertir sem se preocupar muito com as consequências. E quem está fazendo ao mesmo tempo parece não estar com aquele peso de que é parte do grande universo da Marvel, aquela coisa toda. E isso, de certa forma, acaba rendendo um filme muito divertido, onde todo mundo, todos os envolvidos estão muito bem, tem uma química ótima entre si. Todo o elenco tá maravilhoso nesse filme. O Paul Rudd e a Evangeline Lilly têm uma química fantástica juntos, o que pra mim foi até inusitado. Eu não esperava que eles fossem se dar tão bem. Tudo bem que o Paul Rudd, acho que ele dá um jeito de ter uma química boa com todo mundo, porque ele é a melhor pessoa da Marvel. Mas ele tem uma química muito legal
com a Evangeline Lilly. Isso é muito legal de ver durante o filme como o relacionamento dos dois é construído. Antes de virar um relacionamento romântico, ele é um relacionamento de amizade mesmo, então é muito legal ver como isso se constrói, principalmente nesse filme. Isso é apontado mais ou menos no primeiro, mas é desenvolvido de vez aqui no segundo. A Evangeline Lilly em si tá ótima como a Vespa, foi uma adição maravilhosa no time de super-heróis da Marvel. Ela tá sensacional o filme inteiro, manda muito bem como heroína, e é muito legal ver o contraste do Homem-Formiga e da Vespa, né, de como ela é confiante, né, e se impõe ali como super-heroína, porque foi algo que ela treinou para ser a vida toda, enquanto o Scott Lang, apesar de já ter uma experiência como Homem-Formiga, ainda continua atrapalhado, ainda continua sem entender muito bem qual é o papel dele, né, ainda continua sem levar muito a sério essa questão de ser um super-herói. O Michael Douglas parece muito mais confortável no papel de Hank Pym nesse filme. No primeiro, ele não tava ruim, mas parece que ele tava fazendo meio que, sabe, já assinei, agora é tarde demais pra sair. Esse filme não, nesse filme ele parece que já tá fazendo porque realmente gosta do personagem, porque realmente gosta da história e tudo mais. E ele parece estar se divertindo mais no filme do que no primeiro, né? Ele parece bem mais à vontade no papel. O Michael Peña e toda a trupe ali de amigos do Scott Lang continuam sendo um presente, né? O alívio cômico num filme que é inteiro um alívio cômico, né? Eles são bem divertidos. Tem uma piada, tem uma cena específica nesse filme que é uma das maiores risadas que eu já dei em qualquer filme da Marvel. Oh, the woods. The woods? What do you mean, the woods? The Muir Woods, Second Fire Road off the Panoramic Highway. For God's sake. É esse tipo de piada espontânea que vem do nada que me pega, assim, todos eles têm um timing cômico maravilhoso. E o Michael Peña, eles repetem, aqui já soa menos natural, né, a cena dele contando toda a história, né, e tudo mais, que nem foi no primeiro filme, que é aquela velha história, né, você cria um negócio meio que por acaso, acaba sendo um negócio que é uma das coisas mais elogiadas, mais lembradas do filme, e aí chega no filme seguinte, numa sequência, você repete isso, você tenta fazer com que soe natural, mas já não é tão natural quanto deveria parecer. Mas ainda é uma cena engraçada, a forma como é montada ali é uma cena engraçada com ele fazendo a voz de todos os personagens. This guy gets out of jail and he starts working for Hank. That's when he met Hope. And Hope's all like, I want nothing to do with you. Look at my hairdo. I'm all business. And then Scotty's like, you know what, girl? My heart is all broken and I'll probably never find love again. But damn if I want to kiss you. E em Homem-Formiga e a Vespa, a gente tem a adição do Lawrence Fishburne, que expande um pouco mais o passado do MCU, porque ele interpreta aqui o Golias, né, o personagem que foi o Golias no passado, junto com o Hank Pym, quando o Hank Pym era o Homem-Formiga. Tem a atriz que interpreta a vilã do filme, que é a Ghost, que eu não lembro o nome da atriz agora, mas ela tá muito bem no filme. E temos também a Michelle Pfeiffer, que aqui nesse filme interpreta a Janet Van Dyne, a mulher do Hank Pym, a Vespa original, mãe da Hope. Todo o plot do filme, na verdade, se baseia na esperança de resgatar a Janet Van Dyne ali do reino quântico, né? E todas as descobertas que isso acabam trazendo, que seriam ser essenciais ali pro Vingadores Ultimato. O outro grande atrativo do Homem-Formiga, além do carisma inigualável do Paul Rudd, são os efeitos visuais. Os efeitos visuais do primeiro Homem-Formiga já eram sensacionais, né? E, novamente, é algo que pra mim foi muito subestimado na época, porque são efeitos muito bem trabalhados, a questão de diminuir a proporção das coisas, né? O tamanho dos objetos normais, gigantes pra ele e tudo mais, é tudo muito bem feito. E nesse filme eles aumentam o nível das coisas, porque além dele diminuir, ele também fica gigante. E cara, se no primeiro filme eles eram um pouco mais sutis com essa questão de diminuir e aumentar as coisas, nesse filme é uma loucura de tudo aumentando, diminuindo e ficando gigante, ficando pequeno toda hora, que assim, todo esse artifício, ele é tão quadrinhos, mas quadrinhos clássicos, assim, anos 60 e 70, sabe? Com toda a inocência que envolviam os quadrinhos dessa época. E é muito divertido de você ver a coisa. Foi o que eu falei, o filme ele tem esse clima descompromissado, esse clima leve, e uma das coisas que faz ele ter esse clima é todo esse lance fantasioso de diminuir e aumentar coisas. Ainda que eles deem toda uma explicação científica, né? Afinal, o Hank Pym, ele é um cientista, né? Então ele dá toda uma explicação de como isso funciona, de como diminui, de como aumenta e tudo mais. Mas eles utilizam das maneiras mais fantasiosas possível, né? Aumentando, deixando um saleiro gigante para atacar a pessoa, aumentando um negócio ali da Hello Kitty enorme que eles jogam no meio
no meio da rua, né? O Hank Pym tem uma malinha cheia de Hot Wheels que ele coloca no meio da rua e aumenta eles para poder funcionar como carro. Então é uma loucura, uma fantasia total dos quadrinhos, toda essa parte de diminuir e aumentar, que os efeitos visuais entregam com perfeição. Toda a parte de efeitos visuais do Homem-Formiga e a Vespa é espetacular. Esses efeitos todos de aumentar e de diminuir, de perspectiva, de proporção, são perfeitos, assim. Principalmente na parte que ele tá gigante, que de tudo, pra mim, é o que mais poderia soar fake, né? O que mais poderia soar um pouco esquisito. É bem realista, é bem convincente. É um filme tecnicamente impecável. Apesar dele ter esse clima descompromissado, a galera de efeitos visuais trabalhou bem para entregar um filme legal. E com esse poder em mãos de aumentar e diminuir e uma equipe de efeitos visuais extremamente competente, o Peyton Reed, que é o diretor, cria sequências de ação muito criativas. As sequências de ação do Homem-Formiga e a Vespa estão entre as mais criativas do universo cinematográfico da Marvel, exatamente por todo esse leque de possibilidades que os poderes do Homem-Formiga e da Vespa acabam abrindo para ele. Então tem sequência de perseguição de carro que é diferente de qualquer sequência de perseguição que você já viu. As lutas também, as lutas corpo a corpo são muito criativas também, porque tem toda a questão de que o poder deles, né, tanto do Homem-Formiga quanto da Vespa, ele é intensificado quando eles estão pequenos, né? Então quando eles estão pequenos eles têm super força. Então o Peyton Reed faz sequências muito bacanas que ele já tinha feito no primeiro filme, mas que ele faz novamente aqui, ainda melhor coreografadas, né? Principalmente porque em muitas cenas envolve a Vespa, que tem todo um treinamento maior do que o Scott Lang na história. Então assim, é muito legal. O Peyton Reed, é muito bacana você ver como o diretor, ele sabe os personagens que ele tem em mãos e ele sabe exatamente como utilizar esses personagens. É por isso que eu falo que esse filme é muito subestimado, ainda que eu fale que ele seja um filme legal, que não tenha muito o que desenvolver sobre ele, porque realmente não tem. Ele tem muitos méritos sem ter prometido muito. Acho que principalmente por não ter prometido muito, que ele acaba tendo tantos méritos. Um outro mérito que esse filme tem que vale a pena ser destacado é a relação do Scott Lang com a filha dele. No primeiro filme eles já tinham desenvolvido bem isso, mas nesse filme existe um foco ainda maior e é muito legal. A química entre ele e a menina é muito bacana, eles desenvolvem essa relação de uma forma muito legal e é uma relação muito genuína, você realmente acredita nessa relação de pai e filha, o que faz toda a diferença em Endgame, inclusive. A menina é maravilhosa, é super carismática, dá quase pra acreditar que é uma filha do Paul Rudd de verdade, porque ela é tão carismática quanto o Paul Rudd. Então, no fim das contas, Homem-Formiga e a Vespa é um filme que é extremamente divertido, serve maravilhosamente bem como um entretenimento descompromissado. É um exemplo de filme da Marvel. Eu falei ontem que não tinha como ver Vingadores Guerra Infinita se você viu poucos filmes da Marvel ou nenhum filme da Marvel. Homem-Formiga e a Vespa é um exemplo de filme que, apesar de ser uma sequência de outro filme, de estar ali quase no final do universo cinematográfico da Marvel, dessas 3 primeiras fases, é um filme que dá pra você assistir sem ter visto nenhum filme da Marvel antes. Você vai perguntar uma coisinha ou outra, mas no geral consegue entender bem o que está acontecendo. Ele tem esse ar mais compromissado, mais tranquilo, de entretenimento puro, sem se preocupar muito com as consequências, que é perfeito para se assistir logo depois de você ter visto metade do universo ser dizimado em Vingadores Guerra Infinita. Os efeitos visuais são fantásticos, o que possibilita sequências de ação extremamente criativas e uma utilização dos poderes dos personagens muito fantasiosa que torna o filme ainda mais divertido. Todo o elenco tem uma química sensacional, com destaque, é claro, para os personagens que dão título ao filme, o Paul Rudd e a Evangeline Lilly, que funcionam muito bem juntos. E assim, o filme ele não tem nenhum defeito gritante. Tem o personagem do Walton Goggins, que é completamente dispensável, totalmente aleatório, não faz a menor diferença na história, mas não é algo que estraga o filme de nenhuma maneira. Não tem nada espetacular no filme que torne ele obrigatório, mas também não tem nada ruim que faça com que ele não vale a pena ser visto. É bom se divertir um pouco às vezes, principalmente com um filme que não ofende sua inteligência. No final das contas, Homem-Formiga e a Vespa é um filme nota 7,5. E este foi mais um pós-créditos. No vídeo de amanhã chegamos finalmente em 2019 com Capitã Marvel. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!